Nasci em Roma no dia 5 de dezembro de 1914, em Prati di Castello, bairro que surgiu quando a cidade virou capital da Itália. Formei-me na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma em 1940. A tendência tradicionalista da faculdade dirigia-se às disciplinas histórico-arquitetônicas, consideradas mais importantes que a composição. O fato de Roma ser um dos centros da cultura clássica fazia com que os alunos aplicassem a maior parte do seu tempo e de seu estudo à observação dos monumentos antigos. Eu provinha do Liceu Artístico, 4 anos de preparação arquitetônico-artística, teoria das sombras e desenho geométrico. Eu não concordava com a tendência nostálgica valorizada pelo fascismo, não só da universidade, mas de todo o ambiente docente romano. Fui para Milão. Fugi das antigas ruínas recuperadas pelos fascistas. Roma era uma cidade parada. Lá estava o fascismo. A Itália toda era meio parada, mas Milão não. Para adquirir prática, entrei no escritório do célebre arquiteto Gio Ponti, líder do movimento pela valorização do artesanato italiano, diretor das Trienais de Milão e da revista Domus. Ele disse logo: "Eu não vou pagar você, você é quem tem que me pagar. Trabalho total, das 8 da manhã até a meia-noite, sábados e domingos incluídos." O trabalho, desde design de xícaras e cadeiras, desde moda, isto é, roupas, até projetos urbanísticos, como o projeto de Abano, Estação Termal de Veneto. A atividade do escritório se estendia da construção de Montecatini à organização das trienais de artes decorativas e à redação da revista. Assim, entrei em contato direto com os reais problemas da profissão. 1943. O fascismo desaba. No bombardeio de 13 de agosto, perdi meu escritório. Saí do grande ateliê escritório de Ponte. Fui então chamada para dirigir a revista Domus. Assumi em plena guerra mundial e em plena ocupação alemã. Cada minuto vivido era uma vitória. Escondida, escutava a rádio BBC de Londres, que todos os dias abria sua transmissão internacional com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Acompanhava atentamente as notícias sobre a heróica resistência em Stalingrado. 1945. A guerra acaba. A esperança de construir, ao invés de destruir, anima a todos. Poucos dias após o armistício, junto a um repórter e a um fotógrafo, realizei uma reportagem nas zonas tocadas pela guerra. Viajei recolhendo dados em toda a Itália. Sentíamos que era preciso fazer alguma coisa para tirar a arquitetura do pântano. Começamos a pensar, então, sobre uma revista ou um jornal que levasse o problema da arquitetura ao viver de cada um, de modo que cada um pudesse chegar a se dar conta da casa na qual deveria viver. 1946. Casei-me com Pietro Maria Bardi, admirado desde menina quando estudava no Liceu Artístico de Roma. Pietro era importante, moderno, promovia as artes, era o maior jornalista italiano. Namoramos, casamos. Neste ano, viajamos para a América do Sul. Chegada ao Rio de Janeiro de navio. Em outubro, deslumbre. Para quem chegava pelo mar, o Ministério da Educação e Saúde avançava como um grande navio branco e azul contra o céu. Primeira mensagem de paz após o dilúvio da Segunda Guerra Mundial. Me senti num país inimaginável, onde tudo era possível. Me senti feliz. No Rio não tinha ruínas. 1947. Chateaubriand convida Pietro para fundar e dirigir um museu de arte no Brasil. Rio ou São Paulo? Torci pelo Rio, mas o dinheiro estava em São Paulo. Disse a Pietro que queria ficar, que reencontrava aqui as esperanças das noites de guerra. Assim ficamos no Brasil. Projetei a cadeira dobrável de madeira e couro para o auditório do MASP, considerada a primeira cadeira moderna do Brasil. 1951.
Naturalizei-me brasileira. Quando a gente nasce, não escolhe nada. Nasce por acaso. Eu não nasci aqui. Escolhi este lugar para viver. Neste ano também, foi quando a nossa casa em São Paulo, minha casa de Pietro, foi construída. A Casa Bardi foi a primeira casa que foi construída no Jardim Morumbi. Era uma grande reserva de mata brasileira, cheia de bichos selvagens, jaguatiricas, tatus, preguiças, preás, sariguis. Era também uma reserva de pássaros. É um exemplo daquilo que se podia realizar com o antigo Código de Normas brasileiro, e hoje modificado conforme as normas europeias, o que tornaria essa estrutura atualmente proibida. Ficou conhecida como Casa de Vidro, assim chamada pelos moradores da redondeza nos tempos de sua construção. A casa foi implantada na parte mais alta do terreno, de 9.000 metros quadrados, com um declive bastante acentuado. 2 corpos distintos a definem: a caixa de vidro que se projeta no espaço a partir de um muro de arrimo e se apoia em pilares metálicos, e um segundo corpo assentado diretamente no solo. Estes corpos abrigam respectivamente os compartimentos destinados ao convívio da família e aos serviços. 1957 a 1968. Realizei o projeto da nova casa do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Foram 12 anos entre projeto e execução do novo prédio. Trabalhei sob uma condição imposta pelo doador do terreno à Prefeitura de São Paulo. A vista para o centro da cidade e para a Serra da Cantareira teria de ser preservada, através do Vale da Avenida 9 de Julho. Procurei uma arquitetura simples, uma arquitetura que pudesse comunicar de imediato aquilo que no passado se chamou de monumental, isto é, o sentido do coletivo, da dignidade cívica. Aproveitei ao máximo a experiência de 5 anos passados no Nordeste, a lição da experiência popular, não como romantismo folclórico, mas como experiência de simplificação. Através de uma experiência popular, cheguei àquilo que poderia chamar de arquitetura pobre. O edifício de 70 metros de luz, 5 metros de balanço de cada lado, 8 metros de pé direito livre de qualquer coluna, está apoiado sob 4 pilares, ligado por 2 vigas de concreto protendido na cobertura, e 2 grandes vigas centrais para a sustentação do andar que abrigará a pinacoteca do museu. Assim nasceram as 4 colunas do museu com um vão livre de 74 metros. Assim nasceu um dos cartões postais da cidade de São Paulo, inaugurado em 1968. Projeto moderno e ousado para a época. Como eu projetei o prédio suspenso pelas 2 colunas e a vista da Paulista para que o centro da cidade fosse preservada, foi concebida uma esplanada abaixo do edifício, conhecida como Vão Livre, e idealizei como uma grande praça, e gostaria que lá fosse o povo, ver exposições e discutir ao ar livre, escutar música, ver fitas, até crianças, ir brincar no sol da manhã e da tarde. 1977, Sesc, Fábrica da Pompeia. Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompeia, em 76, o que me despertou curiosidade, em vista de uma eventual recuperação para transformar o local num centro de lazer, foram aqueles galpões distribuídos racionalmente, conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, nos meados do século XIX. Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura belíssima arquitetonicamente importante. Original, ninguém mexeu. Nós colocamos apenas algumas coisinhas, um pouco de água e uma lareira. A ideia inicial de recuperação do dito conjunto foi a de arquitetura pobre, isto é, não no sentido de indigência, mas no sentido artesanal, que exprime comunicação e dignidade máxima através dos menores e humildes meios. Uma galeria subterrânea de águas pluviais que ocupa o fundo da área da Fábrica da Pompeia transformou a quase totalidade do terreno destinado à zona esportiva em área não edificável.
Surgiram assim os dois blocos, o das quadras e piscinas e o dos vestiários. No meio, a área não edificável. E como juntar os dois blocos? Só havia uma solução, aérea, onde os dois blocos se abraçavam através de passarelas de concreto protendido. Na área não edificável, pensei num grande deck de madeira. Ele corre de um lado ao outro do terreno proibido, em todo o seu comprimento. À direita, uma cachoeira, uma espécie de chuveiro coletivo ao ar livre. Meu amigo Eduardo Suribates, filósofo e poeta, diz que o conjunto da Pompeia tem um poderoso teor expressionista. É verdade, e isto vem de minha formação europeia, mas eu nunca esqueço do surrealismo do povo brasileiro, suas invenções, seu prazer em ficar todos juntos, de dançar, cantar. Assim, dediquei meu trabalho da Pompeia aos jovens, às crianças, à terceira idade, todos juntos. Durante toda a minha trajetória até a década de 90, mantive intensa atividade em todas as áreas da cultura, tendo participado de inúmeros projetos em teatro, arquitetura, cinema e artes plásticas no Brasil e no exterior. Além do meu trabalho como arquiteta, merece destaque a minha atuação como design de móveis, objetos e joias, artista plástica, cenógrafa, curadora e organizadora de diversas exposições e com o meu olhar sempre sensível à rica arte popular brasileira, que me envolveu e me inspirou por sua simplicidade.